de Fogo, do autor Minelvino Francisco Silva. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui hoje ao vivo na transmissão e a vocês que vão ver a nossa transmissão depois, o nosso vídeo aqui depois dele já gravado. Senhores, vou escrever uma história horrorosa do monstro dragão de fogo e uma espada temerosa que lutou com esse monstro e saiu vitoriosa. Na corte de Camelot, um soberano existia, chamava-se Rei Arthur, na corte que residia. É rei muito bondoso que nesse tempo vivia. Merlin era um bruxo velho que era muito afamado na arte da bruxaria. Ele era respeitado, mas era a favor do rei, vivia sempre a seu lado. Também tinha um mágico negro de horrendo coração, contentava-se em fazer a maior destruição. Só o mal ele fazia a toda a população. As cruzadas declararam uma guerra horrorosa com o nobre rei Arthur. Foi uma coisa perigosa. Foi o rei com seus guerreiros para aquela guerra inditosa. O horrendo mágico negro fez logo o plano fatal. Com sua magia negra e seu espírito do mal, roubou a filha do rei do palácio imperial. A rainha tristemente cada vez se maldizia. Sua filha estava presa, sofrendo noite e dia. Na torre do grande mágico, cada vez mais padecia. O mágico com ela presa, não a conseguiu matar. Queria dar fim ao rei, para com ela casar e assumir no palácio toda a corte governar. A princesa Guinevere tinha muita opinião, não quis aceitar o mágico. Ele a botou na prisão, para ver se por esse meio lhe abrandava o coração. O velho bruxo Merlin procurou a libertar. A princesa Guinevere... Eu acho que é Guinevere, pessoal. O velho bruxo Merlin procurou a libertar. A princesa Guinevere da grande torre tirar. Pegou o livro da sina, foi depressa examinar. No livro foi encontrado que libertava a princesa, mas precisava um varão que tivesse natureza de sangue do rei Arthur, descendente de nobreza. Então o bruxo Merlin uma espada preparou, com a armadura de ferro, e pelo mundo mandou, à procura de um guerreiro, fez como o livro marcou. Residia o senhor Moura, com a sua estação, de rádio em Tavola Redonda, homem de bom coração, já fazia 2000 anos daquela revolução. Certo dia, senhor Moura, dentro do quarto encontrou uma armadura de ferro que logo se admirou. É uma espada tão grande que muito lhe interessou. Apanhou a armadura, ligeiramente vestiu, com um capacete de aço, ninguém ali pressentiu, pôs a espada na cinta e para fora saiu. Nessa hora foi chegando para ele uma visita da nobre família amável que de sempre teve dita. Todos viram a armadura de uma feiura esquisita. Eram Fred, Billy Batson, Mary Marvel também. Foram vendo a armadura desde quando estava além. Caramba, disse Mary, aquela armadura vem. A armadura marchou com a espada na mão, dizendo agora infiéis, vão morrer sem remissão. Eles ficaram tremendo, quase enrolam pelo chão. Senhor Moura nessa hora, sorrindo a máscara tirou. Eles logo conheceram e Fred lhe perguntou onde achastes a armadura, e o senhor Moura explicou. Sobre ela tinha escrito, como ato de bravura, em noite de lua cheia, quem usasse a armadura no tempo do rei Arthur, retornava a criatura. Hoje temos lua cheia, Billy Batson respondeu. No momento o senhor Moura, numa nuvem se envolveu. De uma fumaça negra, dali desapareceu. A nobre família amável, no correr de um segundo, que gritasse assim Sazam, no abismo mais profundo, tornava-se a família mais poderosa do mundo. Então naquele momento, todos os três assim gritaram, Sazam, Sazam, Sazam. Os raios mágicos baixaram, transformaram-se os três, pelo espaço voaram. Lá no final do universo, existia de verdade a penha denominada Rocha da Eternidade,
Para ela se dirigiram com toda velocidade, porque lá naquela rocha tinha um mistério encantado que marcavam os caminhos para o futuro e o passado. Quem fosse naquela rocha era um grande felizardo. O Billy, o Fred e Mary logo o espaço rasgaram, chegando na grande rocha, no momento rodearam, e no caminho do passado eles três logo voaram. Chegando no estrangeiro, um cavalo encontraram, onde fica Camelote. Eles três lhe perguntaram, o cavaleiro ensinou, e eles sobrevoaram. Quando chegaram na corte, estava tudo animado, porque o ex-senhor Moura tinha sido coroado, todo o povo dando viva ao novo rei do reinado. Nessa hora o rei Moura aos três moços abraçou, de Fred, Billy e Mary as suas mãos apertou, isso com tanta alegria que o povo se admirou. Falou o bruxo Merlin, fui eu quem mandou buscar Rei Moura para o nosso reino, para poder libertar a princesa Guinevere de um grande monstro sem par. E também para vencer uma guerra sem igual, para vencer isso tudo, precisa ser um rival, descendente do monarca que tem o sangue real. Nessa hora o mágico negro essa palestra escutou, chamou 90 guerreiros, para o palácio mandou, para matar o rei Moura, o mágico logo ordenou. Eu quero aqui a cabeça, o mágico tornou falar, de quem está lá no trono, eu quero o que vão buscar. Com isso o bruxo Merlin, um tudo pôde escutar. O bruxo nesse momento foi ao rei Moura avisando, rei Moura com sua espada foi logo se preparando, e todos os seus guerreiros também foram se armando. Estavam todos atentos, e quando a tropa chegou, rei Moura com sua espada um batalhão enfrentou, deu-lhe um golpe tão certeiro que a 103 derrubou. Boa noite, Raila Teles está aqui comigo, Agnaldo está aqui comigo, Adalgino Ferreira Silva está comigo, Genival Nival. Uma boa noite a todos vocês que estão entrando aqui na live comigo. Antônio Camelo com a gente aqui, boa noite Antônio Camelo, a todos vocês que entraram aqui. Quadrinhos do Chico, A Chegada de Lampião no Inferno. Eu acho que esse romance aqui, ele está gravado aqui no canal. Só pesquisar aqui, ó, A Chegada de Lampião no Inferno, aqui no canal. Aqui, ó, A Chegada de Lampião no Inferno, tá gravado aqui no canal. Vou mandar o link aqui na transmissão. Tá aqui, ó, o link desse cordel, A Chegada de Lampião no Inferno, do pedidor Gustavo. Severina Maria, boa noite. Então vamos lá. Billy, Batson e Mary e Fred pronunciaram do velho sábio a palavra, Sazan e se transformaram os três homens de aço e na luta se travaram. Capitão Marvel voou, pegou 4 cavaleiros do horrendo mágico negro, criminosos desordeiros, atirou no meio dos outros, matou 60 guerreiros. E assim travou-se a luta, uma batalha tremenda, Rei Moura cortava a gente com a sua espada estupenda, o resto não suportou e fugiu dessa contenda. O mágico negro ficou em tempo de se morder, porque viu que o seu povo lá foi somente morrer. Ele logo imaginou um jeito para vencer. Disse ele toda a vida, fui um mágico de valor, invento um dragão de fogo, não terá superior, para queimar o palácio desse novo imperador. Com sua magia negra, um grande monstro forjou, saindo fogo da boca, quando o mágico terminou, devido à grande feiura, até ele admirou. Era um dragão horroroso, de rabo, asa e esporão, lançava fogo e fumaça, que parecia um vulcão, e com 1000 vidas o mesmo, voava como avião. O mágico se alegrou, por esta forma a dizer, esse dragão de 1000 vidas, ninguém o pode vencer. Será tolice o matarem, pois ele torna a viver. Para queimar a cidade, o mágico logo mandou, e o dragão de 1000 vidas, como uma flecha voou, fez uma grande zoada, que até a terra abalou. Estavam todos na corte, quando o barulho no ar, eles todos foram vindo, que fez atemorizar, o monstro dragão de fogo, querendo a todos queimar.
Caramba, disseram eles, e foram pronunciando as suas palavras mágicas, já foram se transformando. O monstro do dragão de fogo depressa foram atacando. Capitão Marvel atacou na cabeça do dragão, deu um murro que faísca, clareou na amplidão. Mary Marvel deu outro, mas tudo foi ilusão. Lhes disse Capitão Marvel, como havemos de pensar, dessa maneira este monstro nós não podemos matar. Quebrando as asas e a cauda, ele não pode voar. E assim mesmo fizeram, Capitão Marvel atacou a cauda do grande monstro, ligeiramente o quebrou, que quando quebraram as asas, o dragão se desabou. Atirou-se sobre o solo e foi se despedaçando, então a família Marvel logo foi assim gritando, morreu o dragão de fogo, dali se foram voando. O mágico negro da torre, que estava a observar, ria dizendo que tolos é debalde pelejar, porque meu dragão de fogo ninguém o pode matar. Vocês pensam que mataram o meu dragão de 1000 vidas, estão mesmo equivocados, todas horas são perdidas, que lutam com meu dragão, pois perdem as investidas. E quando a família Marvel olhou, lá vem o dragão, voando pelo espaço, zoando que são um trovão. Caramba, disseram eles, aquilo só sendo cão. Vamos matar novamente aquele monstro outra vez. Aí voltaram, atacaram, eles juntos todos três, do monstro quebraram as asas com a maior rapidez. Disse-lhe o Capitão Marvel, eu que prometi faço, pegou uma enorme pedra e subiu para o espaço, atirou sobre o dragão, que logo virou bagaço. Quando eles viajaram, o dragão tornou viver. Eles disseram caramba, perdão pessoal, quando eles viajaram, o dragão tornou viver. Eles disseram caramba, agora podemos crer que o dragão tem 1000 vidas, não há quem o possa vencer. E voltaram novamente, com muita disposição, agarraram um grande monstro, despedaçaram no chão, assim mataram 100 vezes o monstruoso dragão. Viram que dessa maneira esse monstro não morria. Foram ao bruxo Merlin, perguntando o que fazia. Na força bruta do dragão, ninguém ali mataria. O bruxo disse, meus filhos, vocês não resolvem nada. Quem mata é a espada mágica, com a sua lâmina afiada, na mão do nobre Rei Moura, que mata a fera assanhada. Então chamaram o Rei Moura, esse novo imperador, e foram buscar depressa um cavalo voador, para ir matar o monstro, o dragão abrasador. Rei Moura com sua espada logo foi se preparando, com 2 minutos apenas o cavalo foi chegando, já bem arreado vinha, Rei Moura foi se montando. Assim que foi se montando, o seu cavalo partiu, com 1000 metros de altura, quando ele pressentiu que o dragão apontou, deu um desmaio e caiu. Porém o Capitão Marvel, que a ele acompanhou, quando o Rei Moura caiu, Capitão Marvel o pegou, a toda ia o cavalo, porém Bilho segurou. Tornaram montar o Rei Moura, com sua espada na mão, para lutar peito a peito com o monstruoso dragão, que vinha lançando fogo, pior do que um vulcão. Boa noite a todos vocês, 13 likes, 13 pessoas assistindo, 15 likes. Você que entra aqui na transmissão, deixa o seu like que ajuda muito a gente aqui. E quando viu a Rei Moura, pra cima dele partiu. Rei Moura com sua espada, direito se preveniu, mas deu um mal de tremer, da mão a espada caiu. O dragão foi a Rei Moura, querendo a ele abraçar, ele dentro da armadura, já quase sem suportar. Socorro, Capitão Marvel, começou ele a gritar. Capitão Marvel que ia, pertinho dele voou, a espada que caíra, Capitão Marvel a pegou, se aproximou de Rei Moura e a sua espada o jogou. O Rei Moura segurou a sua espada na mão, empurrou dentro da boca do monstruoso dragão. Quando a espada bateu, foi temerosa explosão. A espada nessa hora, 1000 espadas se virou, cada tirou uma vida, o monstro aí arriou. Atirou-se sobre o solo, com um tombo esbagaçou.
Conheceu o dragão de fogo, Rei Moura pôs-se a gritar, que de minha espada mágica ninguém pode se livrar. Quisera ter uma máquina para um retrato tirar. Quando matou o dragão, foi grandiosa alegria, o Rei Moura de contente, prazer em si não cabia, e o velho bruxo Merlin de tão alegre sorria. Falou o bruxo Merlin, precisamos libertar a princesa Guinevere, que está para se acabar. Na torre do mágico negro, quero que a vão buscar. Então a família Marvel ligeiro pronunciou as suas palavras mágicas, depressa se transformou. Pra torre do mágico negro, na mesma hora voou. O mágico, quando viu eles, puxou debaixo da mesa uma temerosa espada, pôs na goela da princesa. Não se aproxime que há sangue, não há quem faça defesa. Eles três que viram isso, não querendo arriscar a vida da princesinha, tiveram de recuar. Todos gritaram Shazam, tornaram-se transformar. Viraram-se em três crianças, dentro de um poço caíram e começaram a nadar. Perto da torre saíram. Os guardas do mágico negro nessa hora os pressentiram. Para penetrar na torre, eles foram aventurar, para tirar a princesa daquele horrível penar. Os guardas foram ao mágico a toda pressa avisar. O mágico deu uma espada que era hipnotizante, muito grande e bem aguda, era mesmo interessante. No vivente que tocasse, desmaiava no instante. O guarda voltou depressa, foram eles três entrando, ele bateu a espada, eles foram desmaiando. Com uma corrente mágica, o guarda os foi amarrando. O guarda ligeiramente, logo os três amordaçou, para não gritar Shazam, e para a torre o machou. Com os três acorrentados, lá o mágico empregou. O mágico disse: malvados, irão morrer com certeza. Quero ver de vocês quatro, quem é que faz a defesa. Mas agora eu vou matar até a bela princesa. Sem a menor compaixão, foi a princesa amarrando. Se tocasse a vara mágica e a corrente esquentando, sobre ela quem estivesse já ia carbonizando. O Billy, Fred e Mary, quando puderam acordar, já estavam acorrentados numa corrente sem par, ainda amordaçados pra nenhum ali gritar. Disse um mágico: miseráveis, sem remissão vão morrer. E foi pondo a vara mágica para a corrente aquecer. Nessa hora Billy Batson um plano pôde obter. Foi a corrente aquecendo, Billy depressa encostou, a mordaça na corrente ligeiramente queimou. Shazam gritou, Billy Batson de depressa se transformou. No grande Capitão Marvel foi Billy se transformando, agarrou logo a corrente, foi logo despedaçando. O mágico, quando viu isso, foi logo se retirando. Com a força da magia, ele pôde se encantar. Quando Billy foi a ele para na goela agarrar, o mágico tinha fugido, ninguém o pôde pegar. Billy soltou seus irmãos, que logo pronunciaram as suas palavras mágicas e também se transformaram. Procuraram um mágico negro, depressa não encontraram. A princesa Guinevere, que estava para morrer no poder do mágico negro, sem ter um jeito a fazer, deu logo graças a Deus e a quem lhe foi socorrer. Billy Batson disse a ela: viemos a vos salvar do poder do mágico negro, aquele monstro sem par. Se ele não corre do murro, eu ia o descanguetar. Aí pegaram a princesa, ligeiramente voaram na corte de Camelot. Aí pegaram a princesa, ligeiramente voaram na corte de Camelot. Sem ter demora chegaram, e a princesa rainha eles três logo entregaram. A rainha de contente quase morre de alegria, não sabia se chorava, se beijava ou se sorria. Desabafou essa mágoa que há muito tempo sentia.
O rei Moura nessa hora beijou a mão da princesa e abraçou-se com ela com carícia e gentileza. Ela também o abraçou com toda delicadeza. Nessa hora a princesinha sentiu grande comoção, um raio de simpatia atingiu seu coração, porque sentiu por rei Moura o toque de uma paixão. O rei Moura que também, quando a princesa abraçou, um punhal dilacerante no seu coração cravou. Foi a seta de Cupido que com certeza acertou. Rei Moura disse aos vassalos: devemos ir ajudar rei Arthur lá nas cruzadas, que está para se entregar ao rei adversário numa batalha sem par. Então a família Marvel ligeiramente voou lá na guerra das cruzadas, cada depressa chegou, e ao nobre rei Arthur eles três logo avisaram: saiba sua majestade que na corte imperial, no burgo de Camelot, tem batalha sem igual, o horrendo mágico negro querendo ser o seu rival. Já carregou vossa filha e nós a fomos buscar, ele está juntando gente pra vossa corte atacar. Ilustre senhor Merlin foi quem mandou vos chamar. O rei Arthur respondeu: eu não posso ir agora, só quando vencer a guerra é que eu posso dar um fora. Sendo assim, lhe disse Fred: vamos vencer nesta hora. Fred não fechou a boca, viu que estavam cercados por 5.000 cavaleiros, todos eles bem armados. Sazam, 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 gritaram os três alarmados. O raio mágico brandou e os três se transformaram. Os guerreiros investiram e a luta começaram. Os três guerreiros somente 95 mataram. Capitão Marvel no murro, ninguém podia escapar. Dava murro em cavaleiro que no chão via rolar. Mary quando dava um murro via a cabeça voar. Os contrários se investiram, Fred por cima voou, deu um tapa num bocado com a força que botou. O tapa foi tão pequeno que a 35 matou. E assim travou-se o tempo, esse grande contingente partiu para o rei Arthur como ferozes serpentes, e os três Marvel matando, não ficou um pra semente. O rei Arthur disse a eles: gostei de ver cavaleiros, vocês três valem por 1000 de todos os meus guerreiros, porque sabem pelejar e têm os corpos ligeiros. Depois da guerra vencida, projetaram viajar para a praça de Camelot, precisavam retornar. É uma jangada aérea, começaram a improvisar. Construíram uma jangada de porte descomunal para transportar o rei Arthur com todo o seu pessoal para a cidade de Camelot, que era a corte imperial. Depois da jangada pronta, todos nela foram entrando, cavaleiros e cavalos foram todos se alojando. Capitão Marvel e Mary pegaram e foram voando. Rasgaram esse grande espaço, sumiram-se na amplidão, todos esses cavaleiros de muita disposição. Quando chegaram à cidade, estava em revolução. Porque o mágico negro, que saiu espavorido, de raiva ficou bufando, como lobo destemido, dizendo: eu mato o rei Moura, aquele peste atrevido. Porque nunca encontrei um homem para vir me insultar dentro do meu gabinete, para eu não degolar. E hoje, para não morrer, fui obrigado a fugar. Essa tal família Marvel parece veio mandada das profundas do inferno pelo demônio enviada, mas vão inventar um meio que deixa ela enrascada. E saiu juntando gente para a cidade atacar, matar rei Moura no trono e ficar em seu lugar, prender a família Marvel de um a um degolar. Quando o mágico negro soube que o rei Arthur chegou, deu o mágico uma risada, por esta forma falou: agora que para mim a coisa mais melhorou. Com a força da magia e meu exército valente, mato o rei, mato vassalos, com meu grande contingente. Na cidade de Camelot não deixo nenhum vivente. E assim mesmo ele fez, seu exército reuniu, de todas as armaduras, bem direto se
se muniu, para a corte do rei Arthur, com seu exército partiu. O rei Moura e rei Arthur, que estavam prevenidos, com seus guerreiros em forma, já esperando os bandidos, com pouco viram apontar o batalhão de atrevido. Célio Pessoa, uma boa noite, Célio Pessoa, que tá aqui comigo. O pessoal que tá entrando na transmissão, deixa o like, manda um alô aqui no chat. Eu dou uma boa noite aqui pra você, um abraço, um prazer ter vocês aqui na transmissão. Rei Arthur disse aos guerreiros: avancem para encontrar o batalhão de bandidos, vamos depressa atacar. Na ponta dessas espadas, quero ver sangue jorrar. Os cavaleiros partiram com toda a disposição, encontrando o adversário, foi de cortar o coração, de gente feita em pedaços, rolando vivos no chão. Davam golpe de espada, que chegavam a entrar macia, na cabeça de guerreiro, que pelo meio se abria, se virava em duas cuias, negro gritava e caía. Eram gritos e mais gritos, e gente feita em pedaço. Um gritava ai minha perna, outro gritava ai meu braço, e os três capitães Marvel andando pelo espaço. O mágico negro que viu o seu povo se liquidando, um sem perna, outro sem braço, pelo chão se enrolando, recorreu magia negra, foi outra coisa inventando. Fez um gigante de ferro, de parte demasiado, quando acabou de fazê-lo, ficou bastante animado, e disse com meu gigante, tomarei todo o reinado. Uma enorme baraúna, ele para experimentar, mandou logo seu gigante, de um soco a derrubar. O gigante deu-lhe um murro, viu a árvore esbagaçar. Mandou depressa o gigante, para todos destruir, os cavaleiros do rei, não deixasse escapulir. Depois que matassem todos, ele então podia ir. Já tinha acabado a luta, rei Arthur tinha vencido, os cavaleiros do mágico, muitíssimos tinham morrido. Escaparam uns 3 ou 4 por haverem escapulido. Estavam todos na corte, viram o gigante chegar, dando um soco em pau e pedra, fazia a poeira voar. Deu um soco no pau de arco, teve que o broto arrancar. Que barulho será esse? Rei Arthur interrogou a Billy, Fred e Mary, e Fred lhe explicou. É um gigante de ferro, na hora se preparou. Dizendo as palavras mágicas, foram os três se transformando, como eram acostumados, depressa foram voando. O tal gigante de ferro foram ligeiro atacando. Mary bateu numa perna, viu o monstro esmorecer, e Fred bateu na outra. Ouviu o bruto gemer. Billy bateu na cabeça, viram o gigante descer. Quando o gigante desceu, lá no chão se espatifou, de braço, perna e cabeça, tudo isso esbagaçou. Fred cavou um buraco, ao gigante enterrou. Enquanto isso, o rei Moura armou-se de sua espada, tanto longa como aguda, e também muito afiada, para ir atrás do mágico, essa fera endiabrada. Com a sua espada mágica, de fabuloso valor, ligeiro foi se montando no cavalo voador, seguindo sua jornada, procurava o traidor. O rei Moura na entrada, no cavalo galopando, a carreira era pequena, que parecia voando, adiante o mágico negro, com ele foi se encontrando. O rei Moura falou ao mágico, por esta maneira assim, entregue-se pelas ordens do grande bruxo Rei Moura falou ao mágico, por esta maneira assim, entregue pelas ordens do grande bruxo Merlin, e também do rei Arthur, não se mexa contra mim. O mágico disse qual nada, e deu uma gargalhada, venha você e Merlin, que os corto na espada, abro os dois de meio a meio, da cabeça pra rabada. Rei Moura disse bandido, não queira me duvidar, as barbas do rei Arthur precisa se respeitar. Disse o mágico, vamos ver, na luta quem vai ganhar. Uma espada foi puxando, e seu cavalo esporou, Rei Moura puxou a sua, pra cima dele marchou. A topada foi tão grande que a poeira levantou.
O rei Moura deu um golpe, mas o mágico rebateu e gritou: segura o pé, se apronta que lá vou eu. Deu um outro igual em rei Moura, a mesma coisa se deu. Rei Moura disse: bandido, meu sangue se agitou e deu um golpe horroroso, que quando o mágico aparou, a sua espada era fraca, em 3 toras se virou. O mágico, vendo a espada na batalha se quebrar, não podendo resistir, foi obrigado a fugar. Saiu em toda a carreira para poder se livrar. Rei Moura pôs o cavalo na pista do traidor, com a sua espada na mão, com toda força e valor, correndo horrorosamente no cavalo voador. O cavalo do rei Moura, ligeiro pôde alcançar, o mágico com seu cavalo, correndo para se livrar, com toda a velocidade, deu uma flecha no ar. O mágico que ia correndo, rei Moura logo alcançou, aí bateu a sua espada, que um tiro detonou. Todas as forças do mágico, aquela espada o quebrou. O mágico soltou um grito e do cavalo caiu, de joelhos sobre o chão. Logo a rei Moura pediu para que não lhe matasse. Disse o rei: você já viu? Conheça que seu rei Moura, que governa essa nação, não te mato neste instante por ter um bom coração. Numa armadura de ferro é a tua habitação. Aí saltou do cavalo, o mágico negro amarrou, montou no cavalo dele e para a corte o levou. Foi muito bem aplaudido quando lá ele chegou. E quando ali foi chegando com o mágico prisioneiro, entregou ao rei Arthur o grande catimbozeiro. E Arthur disse: rei Moura, tu és um forte guerreiro. Aí foi uma grande alegria no palácio imperial. Daquela guerra terrível chegou o ponto final, e trancaram o mágico negro numa prisão sem igual. Rei Arthur disse a rei Moura com todo contentamento: para te recompensar não existe pagamento, de todo meu gosto dou-te minha filha em casamento. O rei Moura, que a oferta do rei Arthur aceitou, de casar com a princesa, seu coração se alegrou. A princesa, quando viu, contente a ele abraçou. Então todos os cavaleiros, cada contente sorria, porque acabou-se a guerra, tiveram grande alegria, acertaram o casamento para ser no outro dia. Quando foi no outro dia, casou-se com a princesa, o rei Moura, grande herói, que fez da corte a defesa. Prenderam o mágico negro, o terror da redondeza. Fim. Literatura de cordel aqui. O último verso. Vou terminar aqui, ó. Houve 3 dias de festa no Palácio Imperial. Das festas daquele tempo, foi essa mais colossal. Outra festa como aquela nunca mais terá igual. Logo após o rei Arthur com a sua esposa falou para partir o reinado. A rainha concordou. Partiu ele o seu tesouro e a rei Moura entregou. Rei Moura no seu reinado foi viver bem à vontade com a rainha Guinevere, gozando a sua amizade. Viveu o resto da vida na maior felicidade. Fred, Billy e Mary, todos 3 foram falar Sua Excelência Rei Moura, que precisavam voltar. E quando disseram assim, Rei Moura pôs-se a chorar. Despediram-se do rei, pelo espaço voaram, pra rocha da eternidade, nas mesmas estradas voltaram, e a távola redonda, com poucos dias chegaram. Vou terminar o meu livrinho, queira a rima agradecer, pague aqui o meu trabalho, ajude o Vate viver. Ninguém trabalha de graça, até relógio na praça, precisa corda, comer. Literatura de cordel, aqui, Mini Elvino Francisco Silva, a história da espada mágica e o dragão de fogo, o rei Arthur e o rei Moura.